Estou flutuando de alegria devido a estar aqui no Desafio, minha segunda casa, estar com o presidente, Graças a irmão Rodrigo, Deus. meu grande amigo. 1º de março de 2024, fez 25 anos que eu cheguei no Olha Desafio. só, Então estou muito rapaz. feliz, a recepção de vocês é calorosa. Estou aqui bem em paz, bem tranquilo, acabamos de almoçar e poder assim contribuir para o bom andamento desse grande programa, marco dos sábados à É tarde, né? verdade, E verdade. contar um pouco também das bênçãos do que Deus fez em Se nossa vida. parabéns desde já Amém. pelos 25 anos de recuperação. Alguém pode dizer, né, Raul, que quem é dependente químico é dependente químico para sempre. Será que essa é uma verdade? Eu fico com a Bíblia. A Bíblia está acima da opinião, a razão humana. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Graças a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esta Graças a Deus. verdade que nós acreditamos, é essa liberdade em Cristo que nós acreditamos, que alguém pode vencer a dependência química, vencer qualquer tipo de hábito escravizador ou mesmo vício, né? Porque às vezes a gente coloca muito na droga, né? Droga. No São álcool, outras na droga, dependências, mas né? existem outros hábitos escravizadores pelos quais o Senhor nos quer libertar. E quem era o Raul antes do desafio jovem, Raul? Como é que é essa história aí? Tive uma infância normal, né? Meus pais me deram uma ótima criação, né? Brincava, estudava, como toda criança, tinha o seu futuro feliz, né? A sua vida feliz, mas aos 12, 13 anos eu comecei a frequentar festas. Na minha época era chamado festinhas de garagem. Neste meio tempo, eu ganhei um disco do Ozzy Osbourne, né? Uau! Chamado Speak of the Devil, falando com o diabo. Aquele, Jesus aquele amado. som, aquele som pesado, ele entrou na minha alma e eu aderi a esse movimento, né? De sexo, drogas e rock and roll. Com 12 a 13 anos, eu já tinha desejo de fazer algo diferente na minha vida. Queria ser diferente, queria ter um estilo de vida diferente. E comecei a beber, né? Olha só, um adolescente já bebendo bebidas alcoólicas, e com a bebida toda a pessoa fica mais solta e mais corajosa. E foi ali, né, num dia desses, numa festa, sem nada para fazer, que eu experimentei meu primeiro cigarro de maconha. Lembrando, eu tenho um podcast, SuperaCast, que eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados. A maconha foi a porta de entrada para outras drogas? Sim. De cada 10 pessoas que fumam maconha, 8 vão para o crack, cocaína e etc. E eu ali experimentei meus primeiros cigarros de maconha, achando que não ia dar nada, né? Teve um vocalista de uma banda, Alice in Chains, que morreu de overdose de heroína, que ele disse: no começo você domina as drogas, depois elas se voltam contra ti e começam a te dominar. E ali começou, né, uma nova vida, fumando maconha, comecei a conhecer novas amizades que me levaram a usar drogas mais pesadas. Na minha época existia os comprimidos que deixavam a pessoa eufórica, elétrica, ligada, que era os Epofagin, Enibex, Zartane, Benflogin. Então havia muita droga na minha época. Era os anos 80 para 90, né? Fumei o haxixe. E a minha vida estava normal, parecia que não ia dar nada, fumando maconha, bebendo. Deixei meus cabelos compridos porque queria ter uma banda de rock. Foi o momento da minha vida que eu queria ser um popstar, um rockstar, né? E eu me lembro que conheci a cocaína, que foi a droga, na época era droga pesada, não existia o crack. E dali eu comecei a ver que a minha vida estava correndo risco, pois comecei a virar as noites, demorava dias para voltar para casa, comecei a fazer pequenos furtos, já me encontrava muito magro devido à falta de alimento, usava muita droga, e eu acabei indo, né, se eu posso dizer assim, para o fundo do poço, quando tive um início de overdose ali no Hospital Pompeia, que agora eu vou palestrar, né, uma semana na Cipate lá, 4 palestras sobre droga. Olha como Deus faz, né? Que virada, né? O hospital que me salvou, hoje eu vou lá fazer a minha contribuição e vou contar esse fato, né? Rodrigo, eu acabei dormindo nas ruas,
vivi entre mendigos, isso foi uma pergunta que tu fez no outro programa, né? Então a minha vida, essa é a vida do dependente químico, né? Sem rumo, sem fé, perdido, viciado, vício no sangue, dependência física, psicológica, não sabia, a minha vida não tinha mais uma outra direção a não ser acordar e ir atrás da droga. É impensável, né? Quando alguém está começando a fazer um uso recreativo, vamos dizer assim, das drogas, é impensável que essa pessoa um dia ela vai estar nesta condição de acordar de manhã já pensando o que fazer para fazer uso de substâncias, né? As pessoas não imaginam isso, mas isso vem como um laço, né, Raul? A gente entra, tem uma frase que diz assim, ó, ninguém escolhe o mal por ser o mal, apenas por confundi-lo com a felicidade. Então eu achava que aquilo não ia me dar nada. Embora comecei a ver amigos meus serem internados, amigos que diziam meus pais não me aceitam mais em casa, opa, então a droga não é tão boa assim. Ela não te mata na hora, ela vai te matando silenciosamente. E eu comecei a ver que meus pais já tinham muitas brigas, muitas discussões verbais, não entendiam, choravam de madrugada, dizendo o que nós fizemos para ter um filho como esse. E a minha mãe me esperava eu chegar em casa, eu me lembro que eu chegava de madrugada, às vezes sujo, noites viradas, e ela abria devagarinho a porta, porque meu pai saía trabalhar 4 da manhã, na antiga Frangosul, e meu pai não gostava de ver eu naquele estado, sem trabalhar, sem ter nada de perspectiva de vida. Então minha mãe abria devagarinho, me levava para a cama, ou às vezes me dava de comer. Então é uma situação assim, ó, lamentável. É muito triste, Rodrigo. Eu falando contigo agora e Sim. comemorando 25 anos, eu tenho um misto de pensamentos assim e consigo ir lá no passado e sentir, sabe, esse remorso. A dor, o sofrimento da Só família, que né? da aventura se passou anos e se tornou uma prisão. E eu não conseguia mais sair. Tentei, vou namorar. Não adianta, namorar não adianta. Minha mãe, ela dizia, meu filho, aluga umas fitas de VHS, e tinha uns pacotão na época, não sei se pegou, pacotão, pegue 10 filmes e devolva daqui uma semana. Sim. E eu tinha uma televisão no quarto, e eu ia lá. Só quem tem mais de 30 sabe disso, né, Raul? E eu ficava assistindo, mas, Rodrigo, assistia um filme, 2, era 10 e pouco da noite, vinha aquele desejo, aquela vontade, assim, desenfreada de o que teus amigos estão vendo no bar? E tu em casa. Eu saía pé por pé, a minha mãe chegava e dizia, meu filho, tu vai sair, a mãe pegou os filmes para ti. Mãe, eu já volto. Sim. Voltava 2, 3 dias depois. É uma realidade cruel, uma realidade sofrida. A família, ela fica nesse misto de repreensão e de apoio, de certa forma, né? Ela não sabe muito bem o que fazer e divide a família, né, Raul? Porque às vezes é isso. O pai acha que tem que ser firme, a mãe tenta consolar e fazer as vontades. Isso. Às vezes troca, às vezes a mãe é a dura, que tenta levar na rédea curta, o pai é aquele mais permissivo, e aquilo que antes era um problema da pessoa se torna um problema de toda a família. Desestrutura, desestabiliza toda a família. E enquanto nós estamos falando aqui, eu tenho certeza que existem milhares de pais que estão nos ouvindo nesse momento e talvez se identificando com essa realidade, em que fala e o guri não muda, vamos dizer assim, né? Em que tenta ser mais flexível e não adianta, tenta ser duro, não adianta. É um momento realmente de muita dor e de muito sofrimento. E quando, Raul, que tu caiu em si da necessidade de mudança, que idade tu tinha, o que aconteceu que fez tu cair em si de uma realidade, de uma transformação? Eu comecei com 13 anos, usei a maconha, chamada droga leve, mas que me levou para as anfetaminas, que eram os comprimidos, que hoje quem substitui é o êxtase. Depois fui para a cocaína, né? E depois, em 96, 97, chega o crack em Caxias do Sul. Eu estava fazendo um estudo sobre o crack. Sim, foi o início. Ele chegou em 90 em São Paulo. Mas no Rio Grande do Sul foi por aí, né? E em 96, 97, isso aí. Eu trabalhava numa empresa que um rapaz, ele tinha amizade com alguns traficantes de um determinado bairro famoso em Caxias do Sul, que ali chegou o crack. E nós, entre nós usuários, nós pensamos assim, será que essa aí vai ser o fim de nossas vidas? Nós tivemos medo.
E mesmo assim usei crack, usava cocaína. E só que assim, Rodrigo, chega uma hora que o dependente ele fica em uma encruzilhada. Ou ele vai viver, ou ele vai morrer. Né? Eu digo assim, porque tu não tem mais família, família ela cansa, né? Os amigos só ficam os viciados, e um cego não pode guiar outro cego. A sociedade recrimina, a sociedade nunca vai aceitar um dependente químico, e ela está certa. Então você tem que começar a pedir dinheiro nas sinaleiras, você tem que se virar para conseguir mais uma carreira ou mais uma pedra. E eu me lembro que a minha rotina era bar, beber, jogar sinuca e à noite atrás da droga. E num dia desses, né, um dia desses da vida, eu encontrei um rapaz numa rua movimentada. Ele passou no desafio, ele ficou alguns meses, mas foi o que bastou para Deus usar ele e pregar para mim o evangelho, falar de Jesus Cristo em plena rua Sinimbu, um grande movimento, todo mundo saindo das ruas, e ele pregou para mim. E eu não conhecia Jesus Cristo da forma da Bíblia, da forma fervorosa que os evangélicos pregam. E ele disse para mim que Jesus tinha um plano na minha vida e que ele se recuperou no Desafio Jovem de Três Coroas. Primeira vez que eu ouço falar desse maravilhoso lugar, essa fortaleza de Deus. E eu pensei assim, olha, eu não tenho nada a perder mesmo. Já se passou 10 anos, eu estava com 23 anos. Quem sabe eu vou para lá. E, Rodrigo, nesse meio tempo, eu tinha estourado uma conta de banco. Minha mãe foi me dar umas roupas que eu estava vestindo maltrapilho. O drogado ele não dá mais bola para roupa, para autoestima, tudo ele perde. Ele quer saber de droga. A aparência dele não importa. E a minha mãe me deu algumas roupas e eu descobri a senha do banco. E ali comecei a pegar dinheiro para usar drogas. E quando acabou, a minha mãe, ela me mandou fora de casa. Foi como tu disses agora, Rodrigo. Os pais, eles usam a raiva, o amor, eles têm os seus mistos de sentimentos, porque o drogado, ele incomoda, às vezes dá pena, às vezes dá raiva, porque ele rouba, porque ele denigra a imagem da família. É muito difícil. Por isso, aconselhamos aqui a procurar profissionais, como o Rodrigo, é psicólogo, tem o Desafio Jovem, eu sou terapeuta, também tenho experiência, mas tive que tomar a decisão, Rodrigo. Cheguei para minha família e disse, chega, eu reconheço, sou viciado, e eu quero ir para o Desafio Jovem Três Coroas, dia 1º de março de 99. 99, 1º de março, então, foi o ano da vitória, então, na tua vida, graças a Deus. O dia da decisão. Amém. Nós temos uma reportagem aqui do Raul, mostrando algumas imagens antes e depois, né, Raul? Coloca aí na imagem, Felipe, por favor. Olha aí, ó, tem aí essa reportagem. Como é que é essa reportagem? Ela é do Mensageiro da Paz, né? Mensageiro da Paz, para quem é da Assembleia de Deus, sabe que é o jornal que circula em todo o Brasil. E eu um dia pensei, né? A minha história, ela se for contar mais detalhes, ela tem várias partes, né? E aqui a gente está resumindo. E eu mandei a minha história pro redator-chefe da CPAD e eles gostaram muito. Tanto que ela é matéria de capa nessa edição, né? E aí eles contaram a minha história, tem minha foto quando eu era cabeludo, escrita, em vez de estar Coca-Cola, está escrito Cocaine. Estou depois, em Jesus, estou me formando em teologia ali, com a toga, abençoado, nova vida em Cristo Jesus. Naquela forma, era para eu ter morrido de overdose. E na outra forma, vivo em Cristo Jesus. Vivo em Cristo Jesus. Que maravilha. Graças a Deus. É a prova que Deus é grande e poderoso para libertar o mais vil pecador, o mais dependente químico que for. Deus pode fazer isso, Deus pode alcançar, Deus pode mudar, Deus pode transformar, graças a Deus. Raul, eu gosto aqui também de mencionar muito assim no programa aqui, quando a gente faz trabalha algum testemunho, né? O segundo desafio, que é o desafio do reingresso, né? Da saída do Desafio Jovem para a vida secular, né? Voltando à família, voltando a trabalhar, porque o primeiro desafio é o desafio de entrar, né, dentro de um processo de recuperação, encarar um programa, que é difícil. Eu acho que antes disso ainda, como é que foi assim a tua permanência no desafio? Como é que foi esse tempo para ti? Porque tu não tinha conhecimento do evangelho, né? Tu era um cara muito louco, vamos dizer assim, né? Tu era da velha guarda, muito louco, né? Raulzito. Raulzito, né? Então, a gente sabe que
os nossos heróis morreram de overdose, né? Como diz as músicas, né? Então, como é que foi para ti essa experiência de estar dentro de um ambiente, de um programa estruturado, com regras, com disciplina? Como é que foi isso aí? Na verdade, Rodrigo, eu que também ajudo muitas pessoas lá fora, tu bem sabes, eu sempre digo, tem que estar cansado de sofrer, entendeu? Eu cansei de acordar meio-dia com uma jarra d'água devido ao excesso de álcool, dava muita sede, e eu cansei de não ter dinheiro no bolso, sempre estar mendigando para usar cocaína, para beber, para fumar maconha, e ser um perdido, não ter conquistado nada, né? Quem está me ouvindo sabe que o viciado ele não conquista nada, ele é um perdedor, ele é muitas vezes descriminalizado e diz, né? Ah, a família me abandonou. Porque às vezes a pessoa, ela cansa tanto a família que a família faz todos os meios para salvá-lo e ele não quer. Então eu aproveitei essa oportunidade, Rodrigo. E quando cheguei no desafio não foi fácil. Na minha época foi uma época que tinha muita gente, saiu na RBS, acredita-se que tinha 200 pessoas. Eu fiquei assustado, né? E essa é a reação que muitos têm quando chegam. Sim, ver o pessoal cantando, ver o pessoal andando em fila. E eu pensei assim, o Fabião, falecido, me entrevistou, e eu e um primo meu primo meu ficou alguns dias e foi embora. E eu comecei a ler a Bíblia ali e vi que as palavras têm poder. E eu disse para mim e para Deus, vai ser a minha primeira e única casa de recuperação. Isso, Rodrigo, Deus sabe. E eu honrei as minhas palavras e honrei aquele que me chamou. Depois de quebrar a barreira do preconceito, né, de achar que os crentes são loucos, de aleluia e glória a Deus, eu me entreguei para Jesus Cristo. Conheci-lo, apaixonado por ele. Ontem eu pregava aqui na capela e disse, irmãos, você tem que se apaixonar por Jesus. Aquele que morreu por você na cruz, aquele que doou a sua vida, deu seu sangue, e nós não vamos aceitá-lo? E ali, Rodrigo, depois que eu aceitei Jesus no desafio, o desafio se tornou para mim uma fortaleza, onde eu pensei, Deus vai me fazer um vaso novo. Olaria e nós somos o barro. E Deus me transformou, fiquei 3 anos e 3 meses no desafio, atingindo todos os cargos no desafio. Vice-diretor do irmão Júlio, né, um abraço para o irmão Júlio, a todos que estão ouvindo, diretor da primeira, segunda fase, juntamente com o irmão Bart, fui pregador do trabalho externo, fui também participante da peça teatral do trabalho externo, o irmão Rubem na época me chamou. Então, irmãos, além de, como diz o hino da harpa, trabalhai e orai. Então, além do Senhor me salvar, me tornou um participante dos seus trabalhos. E isso me manteve tão feliz, Rodrigo, de que eu pensei assim do desafio ser minha casa para sempre. Mas aprove um dia, eu acho que eu já posso emendar a outra pergunta, aprove um dia eu ir embora para a minha cidade natal. Sou de Caxias, e aí em 19 de julho de 2002 eu fui para casa, né? Aonde cheguei em casa, a minha família não era cristã, mas a minha mamãe, ela amou muito o que Deus fez na minha vida. Eu tenho alegria, irmão Rodrigo, dizer que a minha mãe viu todas as minhas bênçãos. Eu pude dar todo o retorno, né, que o filho ele quase mata os pais de desgosto. E os filhos que estão assistindo, né, você teria que estar trabalhando, ajudando a família com as necessidades e estar se drogando. E eu pensava muito nisso. Eu quero um dia ajudar meus pais. E quando eu saí daqui, não foi fácil. Tive que procurar emprego, porque eu fazia 5 anos que eu não trabalhava de carteira assinada, e Caxias é muito rígida. Mas Deus abriu portas para mim trabalhar, comecei a trabalhar, voltei a estudar, tinha parado na 7ª série, fiz vestibular, fiz bacharelado em teologia, fiz a ETAD e comecei a ir para a igreja. Todos os dias, cultos todos os dias. A igreja te recebeu bem, Raul? Muito bem, Assembleia de Deus, igreja que eu sou filho e amo, né? Estou lá desde 2002, são 22 anos, onde eu comecei como líder da equipe de evangelismo. O meu amor por Deus era tanto que eu fui entregar folheto nas casas, e aí já formamos a equipe, né, de 6, entreguei com 20 pessoas, 3 anos, depois mais 2 anos em outro bairro, 5 anos liderando o evangelismo. Ser fiel no pouco, sobre o muito colocarei. E assim comecei a pregar, talento que eu descobri no desafio,
Sim, né? sim, Pregava sim, aqui sim. no Desafio e comecei a pregar em muitos lugares, sempre estudando sobre drogadição, e era um imã para os dependentes químicos. Eu não preciso nem fazer força. Sim, Já sim, sou sim, sim, sim. conhecido, roncado ajuda os drogados. Isso aí. E ali eu casei a minha esposa, a Valquíria, tivemos um feliz casamento em 19 de abril de 2013, eu gosto muito de data, viu? Fizemos 20 anos, vamos fazer 21 agora de casados. Minha esposa me acompanha muito, e ali o Senhor me consagrou diácono, presbítero, evangelista, e aprove a Deus me chamar para ser integral na obra de Deus, ser um pastor hoje setorial Que da benção. igreja da Assembleia de Deus do Bairro Pioneiro, Olha igreja aí. o qual você esteve lá pregando Sim, sim, sim. 2 vezes, Já duas 2 vezes vezes o lá. Bart também. Isso aí. As portas da igreja estão abertas para o Desafio Jovem, Rodrigo. Glória a Hoje, esse ano já Deus. está começando, né? Vamos Sim, sim. montar de novo. Acho que eu vou fazer um trabalho de 2 dias, uma cruzada, que fazia o Bernard Johnson, né? E eu te digo assim, Rodrigo, estou numa felicidade imensa aqui de estar na minha segunda casa com o Rodrigo, que não é um estranho para mim, que anos nós nos Sim, nos conhecemos, conhecemos desde sempre. e tu acompanhou minha evolução, Isso aí. e eu acompanhei a evolução, Isso aí. e a Estamos bênção na caminhando tua juntos. vida, e a vida na toda tua família. Quando tu como Amém. casou, com os filhos maravilhosos, com o pai e a mãe lá em Osório, né, com teus irmãos, grandes coisas fez o Senhor por Com nós, por certeza. isso estamos alegres. Podemos desfrutar, né, irmãos, daquilo que diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela contém promessas aquela pessoa que decide seguir a palavra, decide praticar a palavra, as promessas se tornam vivas em nós, né? Eu costumo dizer que nós somos a palavra viva. Nós precisamos transformar a palavra escrita em palavra viva. Palavra viva, E um nós testemunho, somos a né? palavra viva. Nós somos o sacrifício vivo, que diz a Bíblia, né? Antigamente, no Velho Testamento, você pegava um animal e separava ele e sacrificava ele para Deus, né? Você oferecia ele para Deus. Hoje, no Novo Testamento, nós somos sacrifícios. Mas a gente não morre hoje, morremos em Cristo. Mas é um sacrifício vivo em que o Senhor, ele aceita a nossa oferta, o Senhor, ele nos abençoa, nos retribui de forma tão graciosa com aquilo que contém a palavra de Deus, que são promessas, né? Amém. Graças a Deus. Nós tivemos naquela época também o Café Convívio, né, Temos Raul? café convívio. Quanto tempo teve o Café Convívio em Caxias pela Assembleia de Deus Eu ali? estava vendo a formação do café foi em 2018. Eu acho que Ele foi uns 2 anos o um café. ano e 4 meses. 1 ano e 4 Um ano e quatro meses meses. tivemos ali. Tínhamos uma secretária que anotava tudo que acontecia. Nós internamos 80 pessoas e Olha só, atendemos mais rapaz. ou menos que passaram lá conversar 500 pessoas. O Café Convívio é um projeto de ouro, Uma grande né? Um bênção. projeto de ouro para alcançar as famílias, para abençoar as pessoas da comunidade e também para abençoar a igreja, porque o café é um projeto que, abençoando outros, a gente sai abençoado, né? Então tem sido motivo de bênção. Nós estamos aí com 5 cafés convívio funcionando plenamente em Porto Alegre, Glória a um Deus. café convívio em Alvorada, um em São Leopoldo, em Três Coroas, em Caxias nós temos pela Verbo, Isso. nós temos em Bento Gonçalves também. Então nós estamos aí com o projeto Café Convívio à disposição da igreja para cooperar, para abençoar, para abrir outros projetos café. Então, se você tem este desejo em seu coração de ajudar dependentes químicos, de ajudar famílias, o projeto Café Convívio é uma excelente estratégia. Então, fica aí à disposição dos irmãos, a equipe do Desafio Jovem, graças a